Fala aí, nono nono, professor Renato de volta, hoje módulo 11, a Guerra Fria. Bom, não vou aparecer, estou tímido, não vou obrigá-los a me verem lindo como eu sou. Cortei a barba, né? Fiz a barba, não gostei do resultado, vou ficar um pouco mais reservado agora. Coronavírus, eu te odeio. Bom, Guerra Fria, 1947 até 1991. No mais tranquilo, já sabe como funciona, clicou na Gretchen, leva pro canal. Que mais? Que mais? Melhorei o microfone, melhorei o áudio. Tá? Agora vai o acha. Acho eu que ninguém vai ter dificuldade, inclusive vai ter que diminuir aí o som. Acho eu. Tá? A voz vai ser um pouco estranha, mas vai sair alto. Aqui o memezinho, por favor, não vamos problematizar os memes, hein? Por favor. Amor fala, vamos falar sobre a Guerra Fria, e ela pergunta, aconteceu no frio, e você vê que se apaixona pela pessoa errada, né? Os alunos gostam, quando não sabem responder o que foi a Guerra Fria, fala aquela que foi aconteceu no inverno, né? Vamos lá, passou. Bom, já de cara estou gostando de começar com uma imagem. Gostei dessa imagem, bandeira dos Estados Unidos, bandeira da União Soviética, as duas superpotências envolvidas no conflito que vamos, né, falar um pouquinho hoje. Eu sei que vocês já falaram bastante sobre a Guerra Fria, já conversaram bastante sobre nos módulos relacionados à geografia. Então aqui serve para que a gente possa pautar algumas questões, né, tirar algumas dúvidas e bater em algumas características da Guerra Fria que talvez tenham passado desapercebidas lá e fazer uma troca aí boa no Hangout. Né? Então já sabe as duas superpotências que saíram da Segunda Guerra Mundial vitoriosas, do lado ocidental capitalista, os Estados Unidos da América, e do lado oriental socialista, a União Soviética. Né? A gente já começa desta forma, desta maneira. Falamos já aqui da Revolução Russa, todo o projeto da ascensão da União Soviética, falamos das crises do liberalismo, do capitalismo, crise de 29, que acabou gerando a ascensão dos regimes nazifascistas. Também, né, um dos motivos para a ascensão dos regimes nazifascistas. E na Europa, falamos da Segunda Guerra, o conflito acaba, os Estados Unidos jogam as bombas atômicas no Japão, né, a fim de amedrontar logo a União Soviética nesse futuro conflito e também terminar a guerra rapidamente, uma vez que a Alemanha já tinha se rendido e só os Estados Unidos que estavam conflitando com o Japão. A União Soviética tranquila, já contando os mortos, já tentando melhorar sua economia e, lógico, né, ela conseguiu pegar boa parte da Europa, uma vez que fez o avanço de Moscou até Berlim, e do outro lado os Estados Unidos com o desembarque do dia D, né, chegando até Berlim. Então sabe que a Europa vai ficar dominada, vai ficar sitiada por um bom tempo. Eles não vão deixar a Alemanha como foi o pós-Primeira Guerra, não vai deixar acontecer o mesmo no pós-Segunda Guerra, vai ocupar a Alemanha, vai dividir em áreas de influência. E a Guerra Fria vai ser justamente isso, buscar essas áreas. Bom, definição geral. Período de disputas políticas e ideológicas entre os blocos capitalistas, liderado pelos Estados Unidos, eu já falei, né? E socialista pela União Soviética, que vai compreender este período. Então, a imagem mostra bem, né, o militarismo envolvendo a Guerra Fria, com grandes bombas, com grandes armas, avião, tecnologia. Para quê? Para nada, né? Pelo menos, né, na Guerra Fria não vai ser utilizada diretamente entre as duas potências. Elas tinham um medo muito grande de retaliação, né? Porque se joga uma bomba, a União Soviética joga uma bomba nos Estados Unidos, os Estados Unidos jogariam 10 por volta, e aí a União Soviética jogaria 20, acabou o mundo. Esse era o medo instalado pela população desse grande conflito, porque eram duas superpotências bélicas armadas até os dentes. A bem da verdade, precisamos colocar que a chance também de deflagrar um conflito era mínima, uma vez que as duas potências já dominavam em áreas de influência boa parte do mundo, né? Se não quase que 100% do mundo. As áreas que não eram cooptadas ou pelo lado capitalista ou pelo lado socialista, tinha ali o que é o terceiro mundo, não era tão relevante assim para as duas superpotências. Né? Não é o caso do Brasil. O Brasil
era relevante sim. Então a gente vai poder depois visualizar os impactos da Guerra Fria no Brasil, aí acho que é mais interessante do que a própria matéria da Guerra Fria. Porém, as áreas de influência já estavam dominadas. Eu sempre comento com vocês que no momento de guerra, onde você encontra duas potências, uma vai vencer, outra vai perder, lógico. A que perde acabou, sai do cenário fraca. A que ganha também sai fraca. Então dá um espaço para que venha uma terceira potência e assuma o poder. Os Estados Unidos se tornaram potência desta forma, pegando aí um vácuo, uma lacuna da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra, né, mantendo a sua economia, já estavam preparados. Porém, vale lembrar que eles não tinham então esse interesse muito grande, mas era uma guerra de propaganda, era uma guerra de influência. Conseguir mais espaços para o capitalismo era o objetivo principal norte-americano. Ao passo que conseguir mais espaços de influência para os socialistas, para o socialismo, era o objetivo principal da União Soviética. E a gente sabe que foram criados modelos antagônicos. O capitalismo é muito mais antigo que o socialismo, você estudou no 8º ano, né? Viu que o socialismo foi, né, do Marx e do Engels, foi uma criação de uma resposta a um capitalismo agressivo ao visualizar principalmente a Revolução Industrial. Porém, como um todo, a questão do capitalismo, né, mercado aberto, livre, que é a burguesia no poder, e a fala do socialismo seria contrária à burguesia. A gente não está aqui para pautar as duas ideologias, e sim para ver o conflito de fato que se estabeleceu, mas eu já entendo que vocês possuem o conhecimento para tal. Bom, características como um todo, intensa disputa armamentista. Então, cara, quando os Estados Unidos jogaram as duas bombas atômicas no Japão, espantaram o mundo. O mundo ficou horrorizado, porque é uma bomba de uma proporção, de magnitude doideira, né? Uma coisa assim, acima do conhecido pelo momento. É lógico que o Stalin deu aquela olhadinha, a União Soviética deu aquela olhadinha, deu uma tremida, falou, meu Deus do céu, né, o que está acontecendo? Mas sempre mantendo a pose, sempre mantendo a forma. Então a União Soviética fala, eu tenho uma bomba que ela são 2 vezes a bomba atômica. Aí os Estados Unidos falam, 2 vezes eu tenho uma bomba que são 4. Aí a União Soviética, eu tenho uma bomba que são 6. E a gente ali no meio olhando, com medo desgraçado, torcendo para que seja mentira. Fatalmente, mentira, mas ninguém queria pagar para ver. Falava-se muito de uma bomba em que ela explodia, era como se fosse um vento, não vinha um fogo, né, mas eu acho que deveria vir uma quentura, e ela só atacava as coisas orgânicas, né, o que tem vida. Ela deixaria um prédio em pé, por exemplo. Explodiu a bomba, o prédio fica de pé, acho que no máximo quebra uns vidrinhos, quebra uns vidros, mas não quebra a estrutura, mas tudo que for orgânico, tudo que tem vida, acabava morrendo, né, no raio de ação daquela bomba. Cara, isso é uma coisa brutal. Então você tem essa corrida armamentista. Tinha muita mentira no meio? Claro que tinha. Tinha muito exagero? Claro que tinha. Mas também tinha muita verdade. Então o investimento até hoje do PIB norte-americano na questão bélica é absurdamente grande. Então esse cenário, tá, de corrida armamentista gerava um temor pela guerra, de que em algum momento eles usariam esses armamentos. E, meu amigo, a galera estava com muito medo, muito receio, mas como eu comentei, a chance era bem pequena. Período marcado então pela corrida espacial também. Eu separei aqui inicialmente essas 2 imagens, um cartaz soviético, uma propaganda soviética. Você vê pela vestimenta que é um astronauta segurando os símbolos da foice e do martelo, né, que é um símbolo utilizado na bandeira soviética, beleza? E aqui do lado você está vendo o Yuri Gagarin, o primeiro astronauta do mundo a sair da atmosfera terrestre e dar uma volta. É basicamente isso. Voltou, tá? Deu aquela voltinha no planeta. Então a União Soviética conseguiu esse marco importante na corrida espacial. Você pode se perguntar, o que tem a ver a guerra com chegar no espaço? Né? Dominar o espaço era uma propaganda muito grande para mostrar, ei, meu modelo funciona. Se os Estados Unidos chegam no espaço primeiro, né, depois vão chegar na Lua primeiro, eles vão falar, olha, o meu modelo é sensacional aqui, eu cheguei na Lua, eu dominei a Lua, qual é a bandeira que está lá? São dos Estados Unidos. Então, criar propagandas positivas era uma forma de você influenciar governos, influenciar regiões pelo mundo. Essa que é a pegada que eu quero que vocês entendam, beleza? Depois vamos ver 2 fotinhas também relacionadas à questão da corrida espacial. Busca intensa propaganda política. Então,
tudo que eles pudessem colocar. Propaganda eles colocavam. Era filme, cartaz, qualquer tipo de mídia. Era música, tá? Desenhos muito utilizados. Se a gente for observar os filmes da década de 70, 80, mais da década de 80 dos Estados Unidos, onde tem filmes de ação, geralmente o vilão é um russo. Você tem os filmes do Rock, que é o boxeador, tem um dos filmes que o vilão ali é um russo. Você tem os filmes do Rambo que mostram isso, filmes que mostravam essa parte de guerra, geralmente na década de 80, o russo soviético era o vilão. Depois isso mudou um pouco, né? Depois da queda da União Soviética, você tem o terrorismo islâmico sendo muito mais utilizado como uma agenda de propaganda norte-americana, de trocas e etc. Você encontra que agora o vilão é o terrorista nos filmes. Eu me lembro do filme do Homem de Ferro, que tem um fake ali sendo feito em relação a um possível terrorista islâmico, quando na verdade ele não é. Então, assim, né, uma crítica até que fica. Bom, então, sempre que eles sempre vão tentar ver possibilidades de demonizar o outro lado. Então há uma intensa propaganda capitalista a fim de demonizar o socialismo e demonizar o lado socialista. E ao passo que ocorre o mesmo do outro lado. A União Soviética vai demonizar, vai fazer propagandas para demonizar o capitalismo e demonizar o outro lado. Isso gera uma polarização política que traz consequências negativas, que é um mundo bipolar, é um mundo dividido em dois. Então é basicamente nesse sentido que eu gostaria de que vocês enxergassem o módulo da Guerra Fria com essa questão das propagandas. Eu selecionei umas 2, 3 imagens, depois vamos visualizar. E lógico, o interesse era o quê? Buscar áreas de influência, porque com essa influência você mantém sua economia, você mantém o capital girando, você mantém a sobrevivência. Vocês sabem muito bem que para a sobrevivência do capitalismo o mercado tem que ser livre. O cara tem que vender uma Coca-Cola numa caverna dentro do Afeganistão, tem que ter um Big Mac em cima de uma montanha lá em Bangladesh. Tem que estar livre, tem que estar aberto. É assim que o capitalismo venceu a Guerra Fria, um dos motivos. E a gente sabe também que dentro do sistema socialista você tem um mercado muito mais fechado e que funciona para os países socialistas, entre os países socialistas. Então manter mais áreas de influência era fundamental para eles. E vai durar durante um bom tempo, até depois a queda da União Soviética ocorrer. Vamos visualizar esta matéria lá para o final do ano. Tá? Bom, aqui ó, imagenzinha, tu vê que os astronautas estão muito bolados, estão com a cara ali raivosas. Estados Unidos ali versus a União Soviética. Não sei se vocês acompanharam recentemente, acho que depois de 9 anos, os Estados Unidos mandaram um foguete tripulado lá para a estação espacial recente aí, apareceu na televisão, aquela coisa toda, gera uma propaganda muito forte, também como também foi a questão da Lua. Tá? Bom, montagem dos blocos, já sabe, ó, de azulzinho, representando mais a galera da OTAN, tá? Você tem mais países capitalistas, aqui é mais a galera essa da OTAN versus o Pacto de Varsóvia. Então estou começando por aqui, ó, pela parte final. Tá? A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, onde você encontra uma área militar entre todos esses países pertencentes à OTAN, que seriam países que têm ali saída para o Atlântico Norte e jogando um pouquinho mais para o lado. Tá? Bom, então não significava você entrar numa guerra contra os Estados Unidos. Não vai ser uma guerra Estados Unidos versus União Soviética, vai ser uma guerra entre dois blocos poderosíssimos. Tá? Então, ó, você vê que o Pacto de Varsóvia ali do lado, de vermelho, ele também representa isso. Beleza? Porém, como eu disse, existia aquele receio, aquele medo de fazer um ataque, uma vez que a retaliação seria muito grande. Eu brinco em sala de aula, que talvez eu já tenha falado isso para vocês, você faz um rabisco pequeno no caderno do colega, o colega vem e rabisca a tua folha inteira, ainda fala, estamos quites. Geralmente, a vingança, entre aspas, geralmente a retaliação, você responder a um ataque, geralmente a força é desproporcional, geralmente é muito mais forte. O cara dá um peteleco, recebe um soco de volta. Ele dá um soco, recebe uma cadeirada de volta. Então, geralmente é assim que funciona. Eu peguei esse meme aqui, por favor, não vamos problematizar os memes.
Tá? Ó, aqui em casa eu tenho uma arma e minha esposa outra. Não nos agredimos nunca com medo de um levar um tiro do outro. Trouxemos o conceito da Guerra Fria para o ambiente doméstico. É um meme, tá? Por favor. Mas mostra esse ambiente da Guerra Fria no sentido de que existem armas, mas não são utilizadas porque eu tenho medo de que o outro utilize. É basicamente assim, uma brincadeira, logicamente. Tá? Então, já sabe, os dois grupos são dois grupos militares. Dois blocos econômicos são Plano Marshall, Comecon. Europa arrasada no pós-guerra e uma forma de manter uma economia girando, né, do pensamento capitalista seria fazer o quê? Empréstimos, fazer investimentos nesses países que estavam arrasados na guerra. Então, com uma mão você investe, com a outra mão você fala, olha, vai manter o capitalismo. Então, se você estava ali, né, um desses países que vão receber o Plano Marshall, geralmente do Ocidente da Europa, grava bem, Ocidente da Europa, eles vão receber esse dinheiro, vão receber essa ajuda, mas tem que manter o capitalismo e afastar qualquer ideal socialista. Então, a União Soviética imita e faz o chamado Comecon, que seria justamente a forma relacionada ao mesmo Plano Marshall, só que do lado oriental da Europa, né, podendo melhorar na questão. Eita, o que eu fiz aqui, meu Deus? Podendo melhorar economicamente os países ali arrasados pelo pós-guerra ali da Europa Oriental, ao passo que garante o socialismo. Né? Ou seja, estão dando dinheiro, emprestando dinheiro, fazendo investimentos. Então, a manutenção do capitalismo seria fundamental. Tá? Então, falamos da questão econômica, falamos da questão militar. E na parte política? Parte política, a doutrina Truman e macartismo. Né? Você tem uma caça às bruxas muito grande no segundo momento ali da Guerra Fria. O primeiro momento, logo pós Segunda Guerra, você tem uma coexistência pacífica onde aceita-se ideais socialistas como um todo, né? Tá vendo que mas eu prefiro o capitalismo, né? Então, etc. Mas a partir do momento que a Guerra Fria vai dando aquela esquentadinha, você começa a ter que utilizar de propagandas para negativar o outro lado, né? De fazer críticas ao outro lado. Amiguinho, sendo elas verdadeiras ou não interessa. Né? Eu vou falar mal do outro lado e ponto final, propaganda, é assim que serve. Então você tem McCarthy, né, do macartismo, fazendo uma caça às bruxas muito grande em relação a políticos que poderiam, né, norte-americanos, que teriam ali uma ideia mais socialista, artistas. Tá? O Chaplin, por exemplo, vai sofrer muito nesse momento. Né? O Charlie Chaplin, que eu estou falando, dos artistas perseguidos por essa ideologia. A gente sabe que nos Estados Unidos existe um controle muito grande das informações. Né? É muito parecido com a China, só que a China, a gente sabe, funciona assim mesmo. A censura, a China chama muito mais a atenção da censura, mas tem um controle muito grande do que o cara faz na internet, do que ele pesquisa e etc. Tá? Nos Estados Unidos não tem essa censura. Lógico, né? Mas até por ser um regime democrático, né? Outro caminho. Mas que existe um controle muito forte sobre as correspondências, sobre linha telefônica, sobre o que é falado ou não, também é muito grande. Isso também serviu muito nesse momento de Guerra Fria, mais ou menos a questão da doutrina Truman. Eu vou falar um pouquinho melhor, tá? Eu vou falar um pouquinho melhor no Hangout, com calma. Eu prefiro passar para as imagens aqui, ó. Olha que interessante. No cinto aqui, ó, dele tem a bomba atômica, mas ele não usa. Eles estão aqui grandões, pisando aqui em Berlim, ó, fazendo lutinha de espada, com armas grandes, são grandões, mas é aquilo para que existe um medo da retaliação muito grande e você perder. Né? A União Soviética poderia pensar, por que eu vou atacar os Estados Unidos se eu já peguei metade do mundo? Né? Uma hora ou outra eu belisco um lugarzinho aqui, Cuba, belisca ali uma Coreia, né? De vez em quando, e tô no jogo, né? Atacar, eu posso vencer, mas será se eu venço? Então, quando as forças militares elas são iguais, existe um receio de atacar o inimigo. Tá? Aí você pode se perguntar, Renato, as forças bélicas eram iguais? Não! Os Estados Unidos eram já muito superiores na parte bélica, mas eles tinham receio de enfrentar a União Soviética, porque a União Soviética, também os caras não eram bobos em guerra. Eles já venceram batalhas e guerras
com menor número de soldados e de tecnologia. Vale lembrar que o exército alemão era muito superior ao exército soviético. E quem venceu? Né? Então, existem muitas características que a gente pode colocar dentro de uma guerra que não é definido apenas pela questão numérica, bélica, de armas, de tecnologia. Né? A não ser que tu faça uma bomba que vai explodir todo o país. Né? Mas aí vai morrer muito civil. Que os Estados Unidos não se importaram muito com isso ao jogarem as bombas atômicas no Japão, mas, né, vida que segue. Então, é mais ou menos isso que eu estou querendo dizer para vocês de retaliação. Olha aqui, ó, não usar porque o inimigo pode retaliar. Lá, bomba H, bomba Z, bomba Y, e eles estão ali, ó, só no arco e flecha. Né? Como eu disse no lado soviético, beliscando ali algumas áreas, a gente vai ver revoluções pelo mundo no próximo módulo. Assim como os Estados Unidos também beliscavam mais áreas. Afeganistão, que era um controle, era controlado pela União Soviética, acabou ali, né, se libertando da União Soviética com o financiamento norte-americano. Então, assim, né, são os dois lados em si, assim como foi o Vietnã, tem algumas coisas que nós vamos visualizar. De destaque, a gente tem a questão de Berlim, a construção e a queda do muro. Né? Você tem um problema em Berlim muito grande, porque era a capital da Alemanha. Os soviéticos chegaram primeiro no fim da Segunda Guerra, invadiram lá o bunker, aquela coisa toda, e vão dividir a cidade. Ao dividirem a cidade, por áreas de influência, o lado capitalista ele é muito mais agradável do que o lado socialista. Isso é inegável. Né? Os produtos capitalistas, quando a gente consome, dá aquela sensação de felicidade pelo consumo, né? Vindo ali um pouquinho ali do American Way of Life, a sociedade consumista que nós vivemos hoje em dia, fruto, né, de toda dessa ideologia cultural, principalmente norte-americana, mas capitalista, né, depois ali da Revolução Industrial. Acho que tudo isso precisa ser colocado como um fator de dificuldade dentro de Berlim. Né? Então vem a construção do muro, muita gente pulava de um lado para o outro, né, no início. Né, a gente foi separada pelo início do muro, famílias, então acabaram para se juntar, pularam, mas era muito comum pessoas do lado socialista irem para o lado capitalista buscando essas oportunidades dentro dessa ideia. Livre ninguém é. Né? Mas o capitalismo vende muito melhor a ideia de liberdade do que a do socialismo. Isso sem sombra de dúvidas. Então, geralmente, no momento de aula, eu pergunto a vocês qual é o lado aqui, olhando a imagem, qual seria o lado socialista, qual seria o lado capitalista. Não vou falar aqui na videoaula, vou perguntar no Hangout para que a gente possa discutir um pouquinho também sobre o Muro de Berlim e os dois lados, tá? Era interessante observar o Muro de Berlim, porque existia uma cortina de ferro, né, imaginária, que separava o mundo em dois, capitalista versus socialista, mas era imaginário. Ali não, ali você está vendo o concreto, de fato. Você vê a divisão concreta, e no momento do Hangout vou contar duas historinhas do Muro de Berlim, de duas famílias que tentaram fugir para o lado capitalista, e que fazem parte de um livro que eles reúnem quase todas as histórias conhecidas de pessoas que fugiram e enfrentaram ali o Muro de Berlim. A gente sabe que com a queda do muro, depois vem a reunificação da Alemanha. Antes era a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental vira uma Alemanha só. Tá? Algumas imagens de propagandas, né? Lembrando que não precisa ser verdade para se fazer uma propaganda. Então, no lado esquerdo, você tem uma menininha feliz indo para a escola. Tá? Uma escola soviética, você vê pelo alfabeto cirílico, ela está feliz com rosas e tal, né? Etc. Vai ser a gente voltando para a escola pós-pandemia, com certeza todo mundo bem feliz chegando, porque ficar em casa está complicado, mas é necessário, né? E aqui embaixo, na mesma propaganda soviética, um garoto norte-americano triste porque a escola está fechada, tu vê ali escuro. Tá? Então, assim, a propaganda passando na parte soviética de que as escolas norte-americanas não recebem alunos, aquela coisa toda. Aqui, mais uma vez, uma propaganda soviética, onde você tem do lado soviético a economia quente, forte, o trabalhador, o operário é o representante dessa classe, enquanto do lado norte-americano, lado capitalista, você vê crise. Você repara que de um lado tem sol, do outro tem chuva, são os simbolismos da propaganda, e não é um trabalhador, é um agiota, é um banqueiro,
né? Um cara assim meio underground, tá? É mais ou menos assim. Embaixo você está vendo o tripé conhecido do poder soviético. Você encontra a foice e o martelo, representando o campesinato e o operariado, e os militares aqui na frente. Há também uma propaganda soviética. Aqui uma propaganda capitalista, duas propagandas capitalistas norte-americanas. Não minto, desculpa, né? Desculpa. Essa aqui, soviética, e essa aqui, que é a propaganda norte-americana. Desculpa. Aqui na esquerda você tem o tio Sam, o símbolo norte-americano, e aqui está escrito o caminho para a paz. Então está dizendo que os Estados Unidos, para chegarem na paz, no caminho para a paz eles usam o quê? Bombas. Né? Errado não está. Errado não está. A gente sabe que a guerra é um grande capital para os Estados Unidos, tanto que em pouquíssimos dias da sua história ele ficou sem estar em conflito oficial com algum país ou com alguma região. Eles fazem isso muito bem e sabem lidar da melhor maneira possível. E aqui, ó, stop comunismo. Você tem o Vietnã como pano de fundo. Repara que a foice e o martelo estão de cabeça para baixo, e sendo aí um trabalho de todos parar o comunismo. Os Estados Unidos não gostavam muito de cartazes, não. Beleza? Eles eram mais do vídeo, dos filmes como um todo, das propagandas mais animadas do que os desenhos, né? Do que de fato cartazes. Beleza? Por isso que eu acabo mostrando muito mais cartazes aqui soviéticos. Esse eu gosto bastante porque você vê o vermelho como sendo a utilização para mostrar qual é o lado socialista, tanto que a bandeira soviética tem um vermelho, é uma mulher soviética meio que dizendo não quero, tchau, para o lado capitalista que está do outro lado. Repara que o prédio é torto, né, para mostrar que é errado. Pessoas na rua, mulheres, homens na rua, né, numa vida boêmia, e mostra uma mulher aqui, ó, que tá fumando um cigarro com a boca ali vermelha, tá fazendo uma crítica às mulheres capitalistas, né, como se as mulheres capitalistas fossem isso aí, e esse comportamento não é algo do mundo das mulheres socialistas. Tá? Lembrando mais uma vez que propaganda não precisa ser verdade. Aqui do lado norte-americano, Disney, né? A Disney ela é fundamental. Né? Eu tive um professor que falava muito isso. Disney e Hollywood venceram a Guerra Fria. Também não está errado, porque a propaganda era muito forte e muito intensa, passando valores norte-americanos e demonizando o outro lado. Então você vê nos filmes norte-americanos, toda hora aparece a bandeira, né? E eles tentam sempre pautar os valores norte-americanos nesse meio do caminho, como sendo algo a ser seguido. E a Disney sempre fazendo personagens, tá? Para tentar criar uma identidade. Eu posso citar aqui, infelizmente não estou com a imagem, mas eu posso citar o Zé Carioca. Não sei se vocês conhecem, mas é um personagem brasileiro da Disney, é um papagaio. Já foi abandonado, não se faz nada com ele. Mas ele foi criado para tentar criar uma aproximação mais forte, mais íntima com o Brasil, Estados Unidos, Brasil, Zé Carioca. É para mostrar, ó, temos um personagem brasileiro e tal. Então ele foi muito utilizado também para criar essa aproximação entre os dois países. Isso não vai ser novidade para ninguém. Tá? Imagem do homem chegando na Lua. No Hangouts eu vou comentar um pouquinho, porque muita gente fala que, na verdade, os Estados Unidos não foram na Lua, o homem não foi na Lua. Hoje o cara fala, o homem não foi na Lua. Amanhã fala que a Terra é quadrada, e depois de amanhã ele fala, né, mais besteira ainda aí. Então, tem que ter um certo cuidado, né? Tem as questões científicas. Tá? Então, mas essa foto é interessante, na questão das sombras. Né? Tu vê que todas elas estão para um lado, e a bandeira se encontra para o outro. Se a gente for imaginar que só tem uma fonte de luz na Lua, que é o Sol, né, muita gente comenta a questão das sombras. Mas a bandeira não, né? O pessoal fala assim, a bandeira não deveria estar tremulando, mas é um ambiente sem atmosfera, né? Um ambiente de zero, então não tem atrito, então não poderia acontecer isso aqui sim. Tá? Mas é aquilo, né? Fica aí de especulação, deixa de ser interessante observar essa chegada e, amigo, quando os Estados Unidos chegam na Lua, abraço, tá? Abraço. Realmente na questão da tecnologia era muito mais forte, e a propaganda vai ser muito, mas muito utilizada nesse meio do caminho. Coitadinha da cachorrinha, ela vai ser a Laika, ela vai morrer queimada, né? Porque era uma viagem só de ida, e com o que os soviéticos aprenderam da viagem da Laika, possibilitou
para que o Yuri Gagarin, né, fosse o primeiro humano a sair da atmosfera, aquela coisa toda que eu comentei. Coitadinha dela, né? A União Soviética mentiu, falou que ela morreu sem oxigênio, que ela morreu dormindo. Né? Então, depois que a União Soviética quebrou, os documentos foram abertos, eles descobriram que, na verdade, o atrito da cápsula com a atmosfera esquentou e ela acabou morrendo aí queimada, né? Ou algo do tipo. Realmente muito triste a acontecer. E por último, outra propaganda soviética mostrando bombas. Né? O pão que vira bomba, o alimento que vira bomba. E dizendo assim, mais ou menos, a forma de alimentação ou ajuda norte-americana, ou seja, eles vêm para te dar uma ajuda que é alimento, mas acaba levando bombas para o seu país. É aquela coisa assim bem rudimentar das propagandas daquele momento. Pessoal, caramba, 30 minutos, tá? Beijo, praticando aprendizado, habilidades, Hangouts. Valeu, grande beijo, abraço, tudo de bom.